No terceiro e último, mas não menos importante vídeo do dia, a gente vai falar sobre Rossi, que vai ficar de fora de mais uma partida da Copa Sul-Americana. Também vamos discorrer acerca de Matheus Teixeira, herói do jogo contra o Fortaleza pela semifinal da Copa do Nordeste. Vamos falar também sobre o time feminino, as mulheres de aço, que tiveram mais um jogo e não conseguiram vencer ainda no Brasileiro A1. E vamos disponibilizar a entrevista coletiva do treinador Dado Cavalcante. Vem com a gente que o vídeo tá bem bacana. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo e dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas notícias do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Antes de qualquer coisa, quero agradecer pela repercussão do último vídeo, o desabafo para Fox Sport, em que eu falei aí em nome do Bahia, da mídia alternativa e do futebol nordestino. Muito obrigado pelo feedback, pelo retorno que vocês estão dando, não só nos comentários do vídeo, mas também nas minhas redes sociais. Tenho certeza que tudo isso que a gente faz aqui no canal é com muito carinho, com muita dedicação e tendo ciência da responsabilidade que a gente tem em mãos e na nossa voz. Falando em voz, já peço desculpa porque continuo rouco devido a ontem. Eu acredito que vocês compreendem o motivo. E, enfim, vamos pro vídeo. E claro, já deixa o like, se inscreve se não for inscrito, ativa as notificações para receber todas as novidades. Amanhã a gente vai ter uma live muito bacana aqui falando sobre o Guabirá, adversário do Bahia na terça pela Copa Sul-Americana. E vai ter participação diretamente da Bolívia. Então fique atento aqui ao canal, com as notificações ativadas e, claro, compartilhe com a rapaziada. Bom, a primeira informação é sobre o jogo que aconteceu hoje, aqui, às 15 horas, lá em Santa Catarina, pelo Campeonato Brasileiro A1. Infelizmente, as mulheres de aço, depois de empatar contra o Botafogo fora de casa, perder para o Internacional dentro de casa, foi agora para Santa Catarina e acabou empatando contra a equipe da Napoli, né? E foi um jogo em que a gente colocou a vantagem no marcador em duas oportunidades, e em duas oportunidades acabamos cedendo o empate. A partida foi 2-2, gol de Daiane Moretti, a nossa centroavante, que veio para substituir Gadu, e de Gabi Tacaré de cabeça. A situação no Bahia na competição ainda é delicada, mas é o começo do campeonato, querendo ou não. Porém, a próxima equipe que a gente vai enfrentar é uma equipe muito difícil, campeã da Libertadores, Ferroviária. Então vamos torcer para dar tudo certo, mas a trajetória até aqui está bem árdua, bem complicada. Bom, Rossi não vai poder jogar essa partida de terça-feira contra a equipe do Guabirá pela Copa Sul-Americana. No jogo contra o Defensa e Justiça, ele acabou levando o cartão vermelho direto, após ser consultado ali no VAR e ter sido atestado que ele realmente fez gestos obscenos. Então Rossi não vai poder atuar nessa partida. Oscar Ruiz deve ser o substituto imediato e possivelmente teremos outras novidades nessa relação e nessa partida. Então vamos ficar atentos, vamos ficar ligados, vamos ficar antenados, aguardando principalmente o boletim informativo diário da Confederação Brasileira de Futebol. Como eu falei no vídeo da manhã, Michael Douglas pode ser regularizado e pode estar apto para essa partida, tendo em vista que ele estava na lista de exceções. Assim como o Tony Anderson, que já saiu no boletim informativo diário, já começou a se preparar, a treinar e também pode aparecer nessa partida. Então vamos ficar ligado, qualquer tipo de novidade, você já sabe, a gente vai informar aqui no canal. E Matheus Teixeira, hein? Herói da partida contra o Fortaleza, semifinal da Copa do Nordeste, pegou duas cobranças de pênalti na disputa que aconteceu no dia de ontem lá no Castelão e vai permanecer na equipe titular do Bahia aí pelo menos por um tempo. Muita gente questiona sobre mérito ou não, se o moleque já merece continuar como titular ou não, na disputa com o Douglas, se ele sai na frente no momento. Inclusive, eu quero saber a sua opinião, fala aí nos comentários. Mas eu vim aqui para falar de coisa concreta. Não se ele merece ou não, não se a maioria acha que ele deve ser titular ou não, que Douglas tem que voltar a ser titular. Vamos falar de coisa concreta. Pelo menos nas 3 próximas partidas, Matheus Teixeira vai ser titular do gol do Bahia. Ele vai jogar contra o Guabirá, vai jogar a partida, a primeira final da Copa do Nordeste contra o Ceará, e vai jogar também contra o Independiente da Argentina. Isso levando em consideração só o tempo que Douglas vai ter que ficar isolado, afastado por conta da Covid. Pode ser que esse período seja ainda maior
porque ainda tem o processo de recuperação e tudo mais. Então a tendência é que Teixeira agarre nas 2 partidas da final da Copa do Nordeste. Mas o que a gente pode precisar no momento é que pelo menos nos próximos 3 jogos ele é titular. Então nem vale ficar questionando, e aí ele tem que continuar como titular, Douglas volta a titular. Não, no momento ele vai ser o titular e é isso aí, com todos os méritos, porque foi sensacional nessa partida. Tomara que o moleque jovem, promissor, com muito potencial, agarre de vez essa oportunidade, porque o cartão de visita já foi maravilhoso e consiga se firmar na equipe, tá? Toda a sorte do mundo e vibrações positivas para Matheus Teixeira, que com todo merecimento está sendo aí honrado agora, está recebendo feedback e o carinho da torcida tricolor nas redes sociais. Agora eu vou disponibilizar para vocês a coletiva de Dado Cavalcante, treinador do Bahia. Não consegui no vídeo da manhã, nem no vídeo da tarde, então só agora a gente vai conseguir disponibilizar. Mas venham com cuidado, porque a coletiva de Dado foi interessante. Ele falou sobre uma coisa que eu acho que é senso comum, todos concordam, independente da disputa ao longo dos 90 minutos, o Bahia que mereceu se classificar para a final. No final das contas, a justiça foi feita e o Bahia se classificou. Veja a coletiva de Dado. Então vamos com a entrevista coletiva do treinador Dado Cavalcante. Dado, a primeira pergunta de Douglas Santana, dcbahia.com. Dado, você sempre fala quando tem semana cheia de trabalho, as coisas fluem melhor. Acha que a sequência de jogos sul-americano e nordeste tem prejudicado o rendimento do time nos últimos jogos? Bom, se tratando de um jogo decisivo, onde os espaços do campo eles são menores e a competitividade é muito maior, o desgaste da sequência ele compromete em alguns momentos. Hoje, por exemplo, nós enfrentamos um adversário que não jogou no meio de semana e obviamente, a condição de igualdade ela termina por aí. Porém, em todo momento do jogo, a nossa equipe se mostrou muito mais agressiva ofensivamente do que o nosso adversário. Estivemos muito mais próximos do gol do que o Fortaleza. E no jogo de hoje, no tempo normal, se houvesse um vencedor, esse vencedor teria que ser o Bahia por tudo que fez. Rafael Seixas, da Andaiá FM, dada a sensação de colocar o Bahia na final em busca de um tetra. Primeiro, é uma alegria, é uma felicidade de chegarmos à final. Tantos adversários pela frente. E agora restam 2, né? São duas equipes que demonstraram a sua qualidade durante todo o campeonato, têm o merecimento de estarem fazendo a final. Então, o primeiro sentimento é de alegria e, ao mesmo tempo, motivante, né, para que a gente dê sequência no trabalho e que dessa vez o troféu fique em Salvador. Terceira pergunta de Nilson Luiz, da Rádio Tapão FM. Dada, a bola chegou pouco com o Gilberto. Isso foi devido à marcação do adversário ou faltou criatividade ao time? Parabéns pela classificação. Obrigado. Talvez ela tenha chegado menos ao Gilberto, mas chegou muito ao Rossi, chegou muito ao Rodriguinho, chegou ao Tassiano como elemento surpresa. Nós tivemos outras oportunidades. O Giba é o nosso artilheiro, então ele traz consigo, além da alcunha, traz a atenção dos adversários, né? E acabam sobrando outros atletas. Foi aqui mesmo em Fortaleza que o Rodriguinho fez 3 gols, justamente pela participação do Gilberto, sendo um cara muito mais marcado. Então, faz parte desse processo, fez parte do jogo hoje, pela forte marcação do Fortaleza no Gilberto. Mas, como eu falei, não deixamos de ser criativos, até porque tivemos outras chances com outros atletas. Marinho Júnior, da Rádio Metrópole. Dadas as mudanças foram por conta do desgaste da semana, o que mais atrapalhou o Bahia hoje? Todas as mudanças foram por desgaste. Já no intervalo tínhamos 2 jogadores sentindo dores, o Patrick com dor no joelho, resquícios ainda do jogo em Montevidéu. O Tassiano também tinha levado uma pancada, estava com o joelho inchado, conseguiu suportar o máximo possível em campo. E estávamos à mercê, né, dessas trocas por cansaço, visto tudo que aconteceu nos últimos dias, né? Nós finalizamos um jogo na quarta-feira, praticamente na madrugada da quarta para quinta. E tivemos uma logística favorável, né? O clube investiu para que a nossa logística desse o maior tempo de descanso possível para os nossos atletas. Saímos de Montevidéu, fazendo Montevidéu-Fortaleza, rodamos o continente, né? Saímos do extremo sul para praticamente a região norte do país. Fortaleza fica muito mais acima. Então, acho que essa condição trouxe, sem sombra de dúvidas, um desgaste a mais do que o nosso adversário, que não jogou na quarta-feira, que teve a semana cheia, que descansou seus atletas, mas, sinceramente, isso não foi evidenciado em campo. No jogo, no confronto nosso,
Acho que a nossa equipe se comportou muito bem, exceto, lógico, pela condição individual de alguns atletas que sentiram um pouquinho mais do que outros. Del Machado pergunta se a permanência de Rodriguinho no jogo foi visando também a disputa de pênaltis. Também, como eu falei anteriormente, eu troquei muito mais pelos desgastes, né? Pelo cansaço. O Rodriguinho era um cara que já vinha mostrando um pouco mais de cansaço, mas como ele faz uma função muito mais próximo ao gol adversário, mais à frente, eu arrisquei em permanecer com o Rodriguinho e Gilberto, são 2 batedores, são os nossos batedores oficiais. Tínhamos em campo também o Galdesani, que é um baita cobrador de pênaltis também, então já saímos um pouco mais na vantagem na condição de termos esses 3 atletas. Jailson Baraúna, ele faz a pergunta: Dado, faz parte intervir com alterações desastrosas, tendo opções ofensivas para mudar o jogo? O medo de ganhar faz parte do trabalho? Bom, Baraúna, eu respeito muito você, mas a sua pergunta não condiz com a realidade. Se existia alguém com medo de perder aqui, foi o Fortaleza. O Felipe Alves ficou com a bola nos pés no final do jogo ali por quase 3 minutos, com medo mesmo de jogar e de tomar gol. A nossa equipe teve as melhores chances, o Bahia teve mais bola, o Bahia teve mais posse, o Bahia teve todas as chances do jogo. E as trocas que aconteceram não permitiram o Bahia diminuir o ritmo à frente. Todas elas aconteceram, eu já respondi anteriormente, todas elas aconteceram por necessidades extremas de desgaste ou dores que alguns atletas sentiam. O Daniel pediu para sair, o Tassiano pediu para sair, o Patrick pediu para sair. O Bahia pediu, depois falou que estava inteiro, mas tínhamos ali uma sobrecarga grande por aquele lado. O Rossi começou a sentir câimbras. Então todas as trocas aconteceram com a solicitação física, pelo desgaste que nós tivemos em todo o processo de viagem e jogos, mas em momento algum a nossa equipe perdeu o ímpeto ofensivo mesmo com as trocas que aconteceram. O Reginaldo Lima, da Rádio Sociedade News de Feira, ele fala: dada a classificação poderia ter vindo num tempo normal, onde o Bahia foi superior ao Fortaleza. Mas qual foi o seu critério na escolha dos 5 batedores? Eu concordo, nós poderíamos sim ter vencido antes. Nós merecíamos ter vencido antes, mas a bola não entrou, nós não tivemos a eficiência necessária. Sobre os critérios, já tenho uma tabela prevista, né, junto com a comissão técnica, eu chamo de grupo A e grupo B, de batedores. Né? O grupo A são os especialistas, são os caras que corriqueiramente batem e não perdem, e fazem. Das 5 batidas, 3 eram desse grupo A, o Rodriguinho, o Galdesani e o Gilberto. Os outros 2 batedores foi muito mais na condição, que é o G2, né, o grupo B, né, que nós temos hoje previstos, e mais na condição da desenvoltura deles. Né? O Conte sempre bateu muito bem os pênaltis quando foi treinado. Conversei com ele, se mostrou extremamente confiante, estava muito frio. E o Capixaba também é um cara que bate bem na bola, bate muito bem. Se formos um pouquinho mais criteriosos, e já vi aqui com o pessoal da externa aqui do clube, que o pênalti que o Capixaba perdeu, o Felipe adiantou, ele saltou antes, então o pênalti foi bem batido também, ele tem uma batida boa, o Felipe só chegou na bola porque saltou antes, então acredito que os caras que bateram hoje estavam muito bem preparados. Últimas 3 perguntas. Dado, o Thiago Teixeira do Globoesporte.com, ele fala que Matheus Teixeira foi escalado de última hora e se tornou um dos protagonistas da partida. Como você lidou com a situação de perder uma peça importante na véspera do jogo, que foi Douglas, e teve que depositar sua confiança no goleiro que estava atuando no time de transição? De forma natural. O fato dele estar atuando na equipe de transição nos deu tranquilidade total de colocá-lo em campo. Esse talvez seja um dos trunfos, né, do Bahia ter a equipe de transição atuando. Algumas pessoas, eu falo até inclusive algumas pessoas internas mesmo, pensam que o fato de jogar na equipe de transição traz algum tipo de escanteamento ou demérito para os jogadores que estão atuando. Eu entendo justamente o contrário. Os jogadores que estão jogando lá têm muito mais condição de jogar aqui por estarem em ritmo, por estarem atuando no momento competitivo. Já aconteceu com o Ranieri diversas vezes, ele ser requisitado por 2 momentos, entrar e jogar. Outros atletas vieram, compuseram o banco. Dessa vez foi o Teixeira. O Teixeira chegou hoje para jogar com o lastro de 5 jogos pela equipe de transição. Ou seja, não é um jogador que estava sem jogar, é um jogador que, principalmente para goleiro, isso influencia demais no rendimento. Então foi bem natural mesmo, foi uma opção muito clara. Assim, quando surgiu a condição de exclusão do Douglas, nós não tivemos nem dúvidas, né? Eu e o Rogério, na escolha do Matheus Teixeira pelo fato de estar jogando. Últimas 2 perguntas. Manuel Nascimento Petitinga, Dado,
Eu tive a informação, ele disse, que Gabriel Novaes ficou no Bahia até agora porque houve acordo entre clubes Bahia e Bragantino. Hoje não cabia ele nas suas alterações realizadas? Cabia. Tinha ele ou o Ruiz para fazer a troca. Optei pelo Ruiz. O Gabriel, ele vai ficar conosco. Na conversa que nós tivemos, muito clara, ele está aqui para ser campeão da Copa do Nordeste. Ele se predispôs a ajudar, a contribuir de todas as formas. Hoje não entrou, mas estava contribuindo no banco, incentivando os atletas, dando aquela força, né, a mais para os nossos jogadores. E eu não tenho dúvida que ainda para esses 2 jogos aí da final, o Gabriel vai contribuir. Última pergunta de Manuel Messias, da Rádio Sociedade, Marcelo Muniz, do Galácticos Online. Eles perguntam sobre terça-feira. Como será a preparação decisiva para uma semana que terá Sul-Americana na terça e Copa do Nordeste no sábado, os 2 jogos em Salvador? Pensa até em time misto na terça-feira? Eu já declarei em outras oportunidades que eu não sou adepto de poupar atleta, de segurar jogadores. Mas também avalio caso a caso, né? Não é por conta do jogo de hoje e 2 dias depois fazermos o jogo terça-feira. É por conta da sequência de 4 jogos que nós estamos fazendo. E tem alguns jogadores, como eu citei anteriormente, que se desgastam muito mais do que outros e talvez não tenham condição de dar o seu 100% na terça-feira. Avaliarei junto com a comissão técnica, né, na nossa reapresentação na terça-feira no CT, para definir a melhor formação para que o Bahia entre forte e consiga ganhar esse jogo terça-feira. Bom, pessoal, é isso aí. Este foi o Plantão Tricolor de hoje. Espero que você tenha gostado, que sobretudo tenha ficado muito bem informado. Se gostou, já sabe, deixa o like para fortalecer, se inscreve se não for inscrito, ativa as notificações, compartilha com a galera e fique ligado aqui no canal. Amanhã tem live bem bacana, com participação diretamente da Bolívia, beleza? Tamo junto, um forte abraço. Eu sou Mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste. E você?